Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma parábola hoje. Parábolas do reino. Estamos nesse estudo. Vamos aprender mais hoje. Vamos hoje para a parábola da moeda perdida, da dracma perdida. Então, até agora já vimos várias parábolas e não tem uma melhor do que a outra. Você pode estar se perguntando, tem uma parábola melhor do que a outra? Não. Cada parábola, ela é uma peça. Você vai estudando, aprendendo e você vai entender. Quando você entender todas as parábolas, cada uma vai ter um código. E quando você entender todas as 44, você vai dizer, meu Deus. Quando você tem uma parábola preferida, é porque aquele código você não usou. Aí você tem que começar o que? A usar. Aí você que gosta muito de uma parábola, é porque é a que você precisa. É a que você mais precisa. Quando você gosta menos, é a que menos entende, certo? Então, nós não estamos preparados para gostar de todas. Não estamos preparados. Mas você vai gostando o quê? De aprender, vai entendendo, né? E vai se aprofundando nelas. Então, a parábola está no capítulo 15 de Lucas e no versículo 8. Parábola da dracma perdida. Então, a Bíblia fala assim, no Lucas 15:8, ele diz, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. Então, olha só, tinha quantas dracmas? 10. 10 dracmas. E ela perdeu o quê? Uma. E ela tinha que agora, com diligência, buscar até achar. Então, ela não foi diligente. Então, olha só. Quando fala primeiro, falou de algo perdido. A dracma, a moeda perdida. Então, toda vez que a Bíblia fala de moeda, é uma energia de troca. Então, ela tinha que varrer a casa, porque estava o quê? Uma bagunça e suja. Então, ela não tinha sido diligente antes no que Deus colocou, né? Então, agora, o que está acontecendo? A falta de diligência. Você vai ser o quê? Relaxado quando você tem falta de diligência. Você vai perder as coisas, você vai gastar mais tempo, mais recursos, para o quê? Tem que ligar a luz para você. Ligar a luz que estava onde? Nas trevas. Tem que varrer a casa. Por quê? Porque a casa estava uma bagunça, estava suja. Use agora a diligência. Então vamos usar a diligência, porque as trevas estavam uma bagunça e estava o quê? Falta de gestão, que é a diligência. O sábio é o quê? O sábio, ele é diligente. Seja sábio. Seja sábio, porque o sábio, ele é diligente. Então, as trevas, ela vai cegar você espiritualmente. Então, você não consegue tomar as decisões, não consegue tornar as decisões corretas. Então, se o mundo está uma bagunça, você não é do mundo, você é do reino. Entenda, você é do reino. Então, as riquezas da terra vai ficar aqui na terra. As do céu são do céu. Quando Deus usa uma moeda, ele usa um código. Entenda. É algo de valor. Para você entender. Uma referência o quê? Monetária. Para isso. Então vamos continuando, certo? No versículo 9 ele diz, e achando, Lucas 15:9, e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha dracma perdida. Então, ela tinha 10 e ela nunca comemorou.
pelas 10. Quando ela viu que ela perdeu uma e achou, ela reuniu as amigas, as vizinhas e foi fazer festa. Então a dracma aqui representa pessoas que Deus colocou em suas mãos. O reino dos céus é constituído de pessoas e não de riquezas. Então, entenda isso. Ela reuniu o quê? As amigas, ela não desfrutava. Agora ela entendeu. Quando ela perdeu uma e achou. Então o reino é sobre nós. Nós somos a riqueza do reino. Nós somos a verdadeira riqueza desse reino. Que a gente, das parábolas, é sobre a riqueza, é sobre nós. Então, voltando atrás, você viu que o quê? Uma pessoa que estava no caminho errado, volta entrando em arrependimento. Aí vai ter festa. Por quê? Porque a pessoa entrou no arrependimento. Quando uma pessoa entra no arrependimento, a Bíblia fala que há festa no céu. Entendeu? Por quê? Olha, quando a gente volta lá um pouquinho, voltando aqui, ele diz assim, no capítulo 15, versículo 7. Volta um pouquinho atrás aqui, ó. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Essa parte aqui é de outra parábola, que a gente voltou um pouquinho e você viu que uma pessoa que estava no caminho errado e ela volta entrando em quê? Em arrependimento. Quando você vê o quê? Essa parábola falando de quê? De moeda, ela fala de gente. Os tijolos do reino são o quê? São as pessoas, somos eu, somos você. A riqueza monetária do reino está falando de quem? Está falando de pessoas. Não é o Senhor te dar 10 milhões hoje e você voltar 10 milhões por isso. Não, isso não é a moeda do reino. Isso é a moeda da terra. A alegria da festa é encontrar o quê? Alguém que estava perdido. Então, a alegria da festa é encontrar alguém que está perdido. Nós somos o quê? A riqueza do reino. Você é a riqueza do reino. O reino é sobre quem? Sobre nós. Nós somos a riqueza do reino. Olha só. Então, olha só. Eu, Nicaele, estou o quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Estou recuperando as riquezas do reino. Só que não foi que eu que perdi. Quando encontra uma, o céu fica em festa. É assim que fala. Entendeu? Essa dracma também é o quê? Essa dracma perdida é o que? A ovelha perdida. É o filho pródigo, que na verdade é aquele que ficou. É uma peça para cada um que está falando, é um recado. Parábola, cada um, é um recado para cada um para juntar. Todas as referências sobre o quê? Sobre gente. Todas as parábolas sobre o quê? Sobre gente. Então, olha só. Ele diz, quando você é achado, tem festa. Eu estava perdido e fui encontrado. Deus faz festa. Então, Deus faz festa quando aquela moeda estava perdida. Por uma, ele faz. Então, essa dracma, ela só mudou a referência para empenhar o coração em coisas o quê? De físicas. Entenda. Porque a parábola, essa parábola antecede o quê? A da ovelha perdida. Então, olha só. Quando ele diz, né? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 que não necessita de arrependimento. Então, o recado sempre vai falar aqui das parábolas da mesma coisa. Só que é recado diferente para pessoas diferentes. Tem situações diferentes. Entendeu? Então, é montar um modelizado que o Senhor chamou nessa geração. Então, todas as referências é sobre o quê? Sobre gente. A moeda é o valor. A moeda tem valor. Você tem valor.
para o reino. Então a parábola não é uma história, é um recado e elas apontam para a mesma coisa, só que são peças diferentes. Pessoas que estão em situações diferentes, você sabe quem é a dracma? Você é a dracma, você representa o quê? O reino. Então o reino, você representa o reino de Deus, certo? E ele tá o quê? Tá em busca de você nesse reino, certo? Então, você tem muito valor. Se você se perdeu no caminho, tá tudo bagunçado a sua vida, porque tava às trevas, porque não era diligente, aí você foi achado. Quando você é achado, aí tem uma festa grande esperando. É um recado para aqueles que estavam perdidos. Começaram a ser encontrados hoje. Começaram a ser encontrados hoje. Fale, eu estava perdido e fui encontrado. Fale você, reinante, eu estava perdido e fui encontrado. Todas as parábolas, elas vão falar da mesma coisa. Então, quando ele fala lá, quando você vai em Isaías 55, ele vai em Isaías 55, e o versículo é 6, ele diz assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai, enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Deus é grande em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá tornam, mas regam a terra e fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, olha só, ele colocou o quê? Uma moeda aqui nessa parábola, que é algo de valor. O reino está sendo investido em você. Eu sou o investimento do reino, certo? Então ele está ali capturando as moedas perdidas. Então olha só, porque vai chegar a hora que não tem como mais buscar. Vai chegar um momento que ele buscar enquanto se pode achar. Busque hoje, se arrependa. Um ímpio deixa o seu caminho, que Deus vai fazer uma festa com você. Venha, entre nos caminhos do Senhor. Então, olha só. Vai chegar a hora que não vai nem comprar e nem vender. Está lá em Apocalipse, tá? Vai chegar a hora que nem podemos buscar mais o Senhor. Vai ter esse momento. Vai chegar a hora e o que eu vou fazer? Aonde está seu coração? Aonde está o seu coração? Deus, ele é o maior investidor. Ele investiu em nossas vidas. Lembra das parábolas das 10 virgens? Volte lá, assista. Então, das 10, 5 dormiram, elas dormiram, porque elas achavam que o Senhor demorou. Porque essa mulher, ela achou que perdeu a dracma. Trevas, bagunça, a falta de quê? Diligência. Por que estava assim? Por quê? Porque não tinha relacionamento. Então, investe o quê? Investe na entrada. Investe em relacionamento com Deus, de aprender, de buscar a sabedoria, que fica mais barato. Entendeu? Se você não investir na entrada,
você vai investir lá na saída. É igual o quê? Nossa saúde. Se eu não investir em bons hábitos, eu vou ter que investir na doença. Então a escolha é nossa, entendeu? Então, porque nossa palavra não vai ser o quê? Nossa palavra tem que ser dada por Deus. Olha só. Porque nem suas palavras vão alcançar ninguém e não vai ter como. Hoje, as palavras, eu tô falando aqui, muitas pessoas têm a oportunidade, mas vai ter uma hora que não vai ter mais a oportunidade de escutar, certo? E a verdadeira sabedoria, vamos ver lá em Provérbios 4, 23, ele diz assim, 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede o quê? As saídas da vida. Então, olha só, a gente tem que guardar nosso coração, porque tome cuidado. Muitas vezes a gente fala tantas coisas, né? Porque o nosso corpo é o santuário do Senhor, entendeu? Guarde, que ele é o canal de entrada. Só deixa o Senhor entrar. Com inteligência emocional, você consegue. Sabe por quê? Racional não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o racional, todo dia a gente tem raiva. A gente fica bravo. Mais uma coisa, não deixe seu coração sujar. Limpe seu coração todos os dias. Porque ele diz lá em Provérbios 2,7, ele reserva a sabedoria, a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Vamos andar na sinceridade. Vamos colocar nosso coração diante do Senhor hoje. Então, reto de coração é o que cumpre diligentemente o que Deus pede, o que Deus manda. Foi o que foi proposto no seu coração. Então, hoje é o quê? O ímpio, deixa o seu caminho, que Deus vai fazer uma festa por você. A dracma perdida que é você, Deus encontrou hoje. Venha. Deixe o mau caminho. Procure o propósito de Deus no seu coração. Se é isso, vamos lá. Se a Bíblia fala da verdadeira, a Bíblia fala verdadeira. Sabe por quê? Porque a verdadeira sabedoria, porque deve ter uma que parece ser verdadeira. Que é o quê? A horizontais. É as coisas que você faz. A verdadeira sabedoria é o quê? É o acesso. Só para aqueles que agradam o quê? A Ele. Então, a gente precisa agradar aquele que nos investiu a nossa vida. Entendeu? Esse é o tempo de construção do reino. Cumpra o que Deus falou em sua vida. Então, quando você estiver com raiva ou que alguém lhe feriu, respire, acalma. Peça para o Senhor limpar seu coração todo dia. É isso que eu aprendi. Trate o seu coração como um bebê. Um bebezinho que está ali. Precisa ser cuidado todo dia. Tome cuidados com as coisas que você ouve. Vigie. Quando ele falou da dracma, ele falou de gente. Então eu sou uma moeda do reino. Então você é uma moeda do reino. Você tem valor. Ele investiu o que nessa geração? Eu tenho que voltar com muitas outras moedas, muitas outras pessoas para o reino. Eu não quero reinar só. Por isso que eu convido você hoje. Vamos reinar. Se arrependa. Vamos entrar no reino que Deus está esperando por você. Entendeu? Hoje é o quê? Hoje é o dia de purificar seu coração. Com a mistura o quê? Com a mistura boa de sabedoria. Hoje, mais uma sabedoria, mais uma parábola do reino. Então, vamos agradecer ao Senhor por mais essa parábola, porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Se arrependa, o ímpio dos seus caminhos. Buscar o Senhor quanto se pode achar. Então, vamos agradecer. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouves. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Como o Senhor é bom, Senhor, que nos dá esta mistura rica, Senhor.
Nos dá a simplicidade de uma criança, Senhor, para entender essas parábolas. Que nos possamos ensinar isso nessas gerações. Que nós possamos ser essa moeda do reino, mais valorosa nas suas mãos. Nós queremos dar o retorno, Senhor, diário. Pai, coloca nós essa vontade de encontrar seus filhos perdidos e reencontrar os familiares, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, cada dia. Muito obrigado. Respire. Acalme seu coração e deixe Deus agir. Então, agradecer a você e vamos reinar nessa terra, tá bom? Mais uma parábola do reino. Vamos para a próxima semana que vem.